Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre servidores de aplicações. O meu nome é Lúcio Camilo, eu sou analista de sistemas do Banco do Brasil, atualmente eu estou cedido à Previ, trabalho na função de administração de servidores de aplicações. Eu sou pós-graduado em engenharia de software, autor do livro Android para desenvolvedores, pela editora Brasport, tenho MBA em gerenciamento de projetos e dentre algumas certificações profissionais, eu possuo algumas certificações Java, certificações de sistemas operacionais Linux e de software balanceadores de carga. Para quem tiver alguma dúvida, sugestão, quiser dar algum feedback ou quiser auxílio em questões de prova, em recursos, qualquer coisa que seja necessário no mundo de concursos, pode entrar em contato comigo. Tem o meu e-mail pessoal, mas o recomendável é que entre em contato através do perfil na rede itinerante, porque aí a gente consegue auxiliar mais de uma pessoa com a mesma dúvida. Então, uma forma de a gente poder contribuir com uma dúvida de um aluno, geralmente é de mais de uma pessoa também. Então, peço para que as dúvidas sejam enviadas para o meu perfil na rede itinerante, mas sinta-se à vontade também para dar sugestões ou qualquer outra coisa do tipo, quando for necessário. A gente vai abordar, ao longo desse curso, uma série de informações relacionadas a servidores de aplicações. A gente vai iniciar vendo sobre os fundamentos de servidores de aplicação, entender qual o histórico, para que serve um servidor de aplicação, como ele surgiu, quais são os conceitos associados existentes no mundo de servidores de aplicações. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre quais são os servidores de aplicações JS5, a gente vai aprender a diferenciar um servidor web de um servidor HTTP, um servidor de aplicação de um servidor web. Em seguida a gente vai abordar especificamente alguns produtos servidores de aplicações. A gente vai começar vendo sobre o Apache Tomcat, logo em seguida a gente vai ver sobre o Apache HTTP e depois, especificamente, sobre o servidor de aplicação JBoss. Lembrando que em todas as aulas a gente vai ver bastante exercícios, a gente vai ver um pouco de conteúdo, vai ver uma teoria, em seguida a gente vai fazer alguns exercícios para consolidar o conhecimento do que a gente viu naquele momento, porque é a melhor forma da gente poder direcionar o nosso estudo. Também é uma ótima forma para a gente saber como é que está o nosso nível de conhecimento. A partir da resolução de questões, a gente consegue entender se vai ser necessário a gente estudar mais um pouco sobre aquele assunto, ou se a gente já está sabendo o suficiente para poder dar continuidade aos nossos estudos. A gente vai ver também sobre a forma de configuração, empacotamento e publicação de aplicações web. A gente vai entender e saber diferenciar arquivos .jar de arquivos .or, e arquivos EAR. A gente vai ver quando que cada um deles se aplica, em quais situações e como que eles estão estruturados. Logo depois a gente vai ver sobre um dos conceitos de JE, que também são cobrados em prova, que é a utilização de JMS, que é uma tecnologia muito comum quando você está falando sobre servidores de aplicações. Também sobre JMS a gente vai aprender sobre os principais conceitos, sobre os componentes existentes nessa tecnologia, e qual o objetivo dela, em que situações que eu posso utilizar o JMS e as vantagens que eu obtenho com isso. Continuando, a gente vai ver um pouco sobre o JMX, que é uma tecnologia também que está bem relacionada a servidores de aplicações. Da mesma forma que as anteriores, a ideia é a gente entender os conceitos, quais são os componentes, em que situações se aplica, para a gente poder diferenciar e entender quando a banca estiver cobrando esses assuntos. Vamos entender também sobre alta disponibilidade e balanceamento de carga, entender como é que esses funcionam, e saber diferenciar cada um deles. E por último, a gente vai ter uma atualização sobre servidores de aplicações JS6. A gente vai ver algumas das principais características do JS6 e quais são os servidores que são compatíveis com essa especificação. Pré-requisito para poder fazer essa aula é entender a diferença entre JRE, JDK, JSE e JE. Na verdade, isso não é foco desse nosso curso. A gente vai ver que ao longo das questões, ao longo da teoria, eu vou partir do pressuposto que você já conhece esse conceito, mas por desencargo de consciência eu resolvi colocar ele aqui logo no material de apresentação, para que todo mundo possa ter um entendimento comum sobre o que vai ser falado daqui em diante. Então, JRE é o Java Runtime. É a tecnologia que vai me permitir que a minha aplicação seja executada no meu sistema operacional. O JDK ele já é o kit de desenvolvimento, é o conjunto de ferramentas necessárias para que eu possa desenvolver um sistema na plataforma Java. A gente tem o JSE, que é, na verdade, a linguagem Java. É o conjunto de tecnologias que é necessário para eu desenvolver aplicações web. É o que permite eu utilizar o Java puramente dito. E o JE, que é o nosso foco, é o que a gente vai falar mais ao longo desse curso, que é o Java Enterprise Edition,
que é uma parte da especificação Java voltada exclusivamente para a utilização em organizações, em empresas. São tecnologias que elas vão ser executadas no lado do servidor e não mais no lado do cliente, não mais na máquina do usuário. Então esse vai ser nosso foco e é importante que vocês saibam diferenciar todas essas tecnologias. Então, resumindo, JRE é a tecnologia que permite com que eu execute uma aplicação Java. Se eu tenho uma JRE na minha máquina, eu vou ter a certeza de que eu vou poder executar qualquer aplicação Java nessa máquina. JDK é o kit que vai me permitir criar os sistemas em Java. JSE é a linguagem propriamente dita, é toda a minha especificação Java. E JE é a especificação Java voltada para o mundo empresarial. Por último, pessoal, as referências que eu utilizei para poder montar esse curso, na verdade, muita coisa aqui foi tirada da especificação do próprio fornecedor. Então, quando a gente fala de Java, a documentação oficial é a documentação da Oracle, disponível lá em http://docs.oracle.com. Lá dentro tem uma série de tutoriais, uma série de informações específicas sobre a tecnologia Java e que, em caso de alguma questão ambígua ou alguma questão que a gente discorde do gabarito, é o local onde a gente vai ter que buscar alguma informação para poder entrar com recurso quando está falando de Java. Da mesma forma, servidor de aplicação JBoss, que é um servidor muito cobrado atualmente pelas bancas, a especificação oficial é no próprio site da Red Hat. O Apache e o servidor Tomcat tem um site oficial, que é o site que tem a documentação sobre esse produto. E por último, o site da JCP, que é o site onde vão ter as especificações propriamente dita. Então, muitas das tecnologias que a gente vai abordar ao longo desse curso, eles são especificações. E a gente vai entender logo na primeira aula o que é uma especificação. E para quem quiser um conhecimento mais profundo, mais específico, eu disponibilizo aqui o site da JCP, onde você pode encontrar todas as especificações Java. E se quiser dar uma olhada para entender como é que funciona, como é que está estruturada aquela tecnologia, você tem acesso a essa informação. Aqui eu coloquei alguns livros, mas também vale lembrar que esses livros são bem específicos. O livro do JBoss, o livro do Apache, por exemplo, o livro sobre alta disponibilidade, eles são livros que eles vão trazer muito mais informação do que a gente precisa nesse momento. Então eu procurei, na verdade, fazer um resumo sobre as principais informações de acordo com o que costuma ser cobrado pela banca. Mas a gente tem que saber também, em uma eventual necessidade de recurso, a gente não pode utilizar um material de um professor como referência para defender aquele recurso. Então a gente tem que ir para um material oficial. No caso, muitas das tecnologias têm a própria documentação oficial, mas existem também informações de autores que vão servir como respaldo para poder defender o nosso argumento em caso de um recurso. Então, pessoal, essa é a nossa introdução para o que a gente vai ver daqui em diante. Espero que vocês gostem. Eu procurei entregar material com muita qualidade, por ser um tópico de difícil acesso, de difícil obtenção de informação. Procurei colocar as características mais importantes e tentando ser o mais objetivo possível, colocando apenas informações que são relevantes, baseado em informações históricas, o que costuma ser cobrado pelas diversas bancas que existem. Então, pessoal, vejo vocês ao longo do curso e até mais.